Deus te poder! Olá, meu querido amigo, mais uma vez seja bem-vindo aqui no nosso canal Reginaldo Botelho. Eu que vos falo sou Reginaldo Botelho, mais conhecido como Apóstolo Naldo. Está a começar o seu podcast de Teologia no Ar. Mas já sabe, se ainda não está inscrito aqui no nosso canal, subscreva-se já e ativa o sininho para receber as notificações de todos os programas que estaremos a gravar aqui. Olha, eu queria lhe dizer que este programa, ela existe para lhe aproximar de Deus. E se queremos se aproximar de Deus, precisamos ser amigos da Bíblia, porque estamos a viver o tempo do fim, ok? Assim, devemos se agarrar à Bíblia Sagrada, tal como um aleijado se agarra a uma muleta. Caso contrário, meu amigo, aguardo por uma enorme queda. Hoje vamos responder a uma pergunta muito interessante, feita por um dos nossos internautas, mas esta pergunta é residente ou rescendente, porque ela já foi nos feita aqui uma vez. E a pergunta, ela foi feita da seguinte maneira. Apóstolo, não é pecado doar sangue na Bíblia? Meu querido amigo, é importante recordar que doar sangue nunca foi pecado, porque a Bíblia não fala sobre a transfusão de sangue, porque esse procedimento médico não existia na época em que a Bíblia foi escrita. A Bíblia fala de não comer sangue e não fala de transfusão de sangue. As testemunhas de Jeová, quando na verdade usam textos para defenderem esta doutrina, eles usam textos fora do contexto. A Testemunha de Jeová é uma religião que muitas vezes oculta o contexto para adaptar aquela metade de texto nos seus ensinos, ok? E nós sabemos aqui que um texto fora do contexto vira pretexto. E eles, quando não buscam contextualizar o texto, acabam matando a vida do texto. Os textos utilizados pela Testemunha de Jeová para mostrar os motivos pelo qual não doam sangue são Gênesis capítulo 9, versículo 4, Levítico capítulo 17, versículo 14 e 15, Deuteronômio capítulo 12, no seu versículo 33, Atos capítulo 15, no seu versículo 28 e 29. Mas eu queria lhe dizer que todos estes textos aqui falam simplesmente de não comer sangue, porque nós lembra aquela conversa que nós já tivemos aqui, que Deus, quando disse ao homem para comer certos animais, ele disse quais são as características dos animais que devem ser comidos e animais que não devem ser comidos. E durante esta orientação também não se esqueceu de orientar Deus de que o homem, quando for para matar este animal que vai ser comido, que tem as características, devia se abster do seu sangue, não comer o sangue do animal. Então, é no comer o sangue do animal que Deus proíbe que o homem não deve se alimentar de quê? Deste sangue. Nada tem a ver com transfusão de sangue ou não. Por quê? Porque a Bíblia declara que no livro de, eu vou mostrar aqui no livro de 1 de João, capítulo 1, versículo, 1 de João, capítulo 3, versículo 16, diz aqui assim, ok? Diz aqui assim, vou já ler rápido. Nisto conhecemos todo o significado do amor, que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, se sangue ela vai salvar, vai dar a vida em alguém, deia. Podes dar, sim, porque você não vai deixar o teu irmão morrer só porque está a necessitar de sangue. Não faças isso. Tudo aquilo que deve ser feito para salvar vida, nós devemos fazer o esforço para se sacrificarmos por amor à vida do nosso próximo. Por isso é que o amor está no sacrifício, e foi pelo sacrifício que Deus teve de fazer para que a humanidade fosse salva. Então, se salvar vida necessita-se de sangue, então dê a este sangue. Se salvar vida necessita-se, para salvar vida necessita-se de doar alguns bens, então doa este bem. É importante que façamos todos o possível para de todas as formas salvarmos certas pessoas. Que Deus possa te abençoar e não deixe então de fazeres também a tua pergunta. Deus te abençoe.